Hoje é quinta-feira, dia de dia de Fluminense e Mirassol, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar 7h30 da noite, Brasileirão. Tá chegando ao fim, o bicho vai pegar nessa reta final. Fortes emoções vindo por aí. E hoje, assim como vai ser, daqui até a última rodada, mais um jogo extremamente importante para o Fluminense. É redundância falar? Pode até ser, mas hoje é. E todos os jogos no Maracanã daqui em diante serão ainda mais relevantes porque é onde o Fluminense tem vencido. Aliás, sob o comando do Zubeldia, só venceu e não levou nenhum gol. Do outro lado, no entanto, teremos um adversário extremamente qualificado, que faz um Campeonato Brasileiro espetacular. Enfrentamos recentemente o Mirassol. Hoje, certamente, vai ser um jogo bastante complicado. Zubeldia deve mexer no time, novidades que talvez não agrade tanto assim de uma forma geral. Vou trazer para vocês todos os detalhes, prováveis escalação, todas as informações, absolutamente tudo de Fluminense e Mirassol a partir de agora, bora de pré-jogo. Muito bem, já colocando aqui na tela pra gente a tabela do Campeonato Brasileiro, já tivemos ontem 6 partidas pela 32ª rodada e alguns bons resultados, eu adianto. Um resultado muito bom, o outro mais ou menos. Vamos lá, Bragantino bateu o Corinthians 2-1, o Corinthians está ali com 42, poderia ter chegado a 45. Isso para mim é um bom resultado. Menos um que está ali colado na briga por enquanto. Vitória vencendo o Internacional por 1-0. Olha esse Internacional fazendo de tudo, implorando para entrar na zona do rebaixamento. Tá querendo muito o Inter, né? Juventude ganhou o Sport 2-0. E olha aí, o Vasco do Fernando Diniz tomou-lhe uma taca do Botafogo 3-0. Massacre do Botafogo. 3-0 também o Atlético Mineiro em cima do Bahia. O Bahia segue a cena, né? Ganha em casa, fora de casa, é só pancada também. E o Cruzeiro ganhando do Grêmio, fora de casa. Jogo na Arena, o Cruzeiro venceu por 1-0. O Grêmio estava ali com 39, né? Poderia chegar a 42. São Paulo e Flamengo ficaram no empate em 2-2. Olha aí, resultado bom. São Paulo ficou com 45 e ainda tirou ponto do Flamengo. Acho bom resultado, na minha opinião. Agora, esse resultado aqui, Botafogo e Vasco, a gente pode enxergar de duas formas. Impede o Vasco de avançar, ou seja, se o Fluminense ganhar, vai abrir em relação ao Vasco 8 pontos. E em relação ao próprio São Paulo, 5 pontos. E olha como essa vitória é importante, gente. A gente teve esse papo na live de ontem, lá no Jornal do Almoço. Eu e Matheus Duque falamos sobre isso. Agora é hora, neste momento, pelo campeonato que o Fluminense vem fazendo, é hora de tentar se distanciar de quem vem atrás. Mais até do que olhar para cima. É claro que o objetivo tem que ser sempre subir, isso é óbvio. Chegar na 6ª posição, na 5ª. Então, se você mira, não, vamos perseguir o Bahia. Se conseguiu fazer isso, é sinal de que o G7 vai estar garantido. Mas como não temos garantia de nada em relação a esse time, é muito importante se distanciar dessa galera que está vindo ali embaixo. E cada rodada que passa e eles vão perder um ponto, fica mais difícil chegar naqueles 56, 57, 58 pontos que normalmente garantem o G7. Agora, a primeira realidade é garantir a pré. E depois tentar uma vaga direta, porque vai depender do que o Fluminense vai conseguir na Copa do Brasil ou não. Se não conseguir chegar à final, torcer para o Cruzeiro ganhar, se não for o Fluminense, obviamente. E aí, dessa forma, abriria mais uma vaga direta ali. Mas hoje é muito importante. Conquistar 3 pontos, abre 5 do São Paulo e abre 8 do Vasco e do Corinthians. É uma diferença bastante significativa, levando em consideração que depois dessa última rodada, da rodada de hoje, vão restar mais 6 até o fim da competição. É uma diferença bastante considerável que deixa o Fluminense não numa situação confortável, mas numa vantagem bastante interessante aí nessa reta final de Brasileirão. Ainda teremos hoje
Ceará e Fortaleza, clássico que pode, né, encaminhar o rebaixamento aí do Fortaleza. E Palmeiras e Santos também, mais um clássico. Palmeiras, se vencer, vai chegar a 68 pontos e abre 3 de vantagem ali, o que também é muito bom em relação ao Flamengo. Bom, vamos lá. Voltando aqui para a tela, a gente sabe que Fluminense e Mirassol se enfrentaram pela primeira vez naquele jogo, lá no Maião, que o Fluminense acabou perdendo daquele jeito, com o gol anulado daquela forma, enfim, com o Freitas entregando mais um gol. Foi uma partida que esteve longe de ser um grande jogo, mas que debatemos aqui e chegamos à conclusão que o Fluminense poderia sim ter conseguido um resultado melhor, mesmo fora de casa. Então não tem como negar que o Mirassol faz um campeonato espetacular, tem o terceiro melhor ataque da competição, só pede para Palmeiras e Flamengo, basicamente. Tem um Reinaldo que é lateral esquerdo com 17 participações em gol. É muita coisa. Mas também não se trata de um grande bicho-papão. É um time que está oferecendo dificuldade a todo mundo, mas assim como o Fluminense poderia ter conseguido um resultado melhor lá, no Maracanã tem sim como vencer esse jogo. A receita a gente já sabe. É fazendo o que fez contra o Atlético Mineiro, é fazendo o que fez contra o próprio Internacional, sabendo que esse time do Mirassol é melhor do que os outros. Em relação ao Inter, então, muito melhor. Mas o Fluminense, creio eu, não é por acaso que vem nessa sequência como mandante no Maracanã, enfileirando vitórias, conseguindo seus principais resultados, jogando em casa com o apoio do seu torcedor. Eu me apego a isso hoje. E também me apego numa... Posso ser inocente? Talvez sim. Mas tenho esperança de que depois do espetáculo vexatório que eles protagonizaram lá no Castelão, com aquela suposta atuação, que eu não chamo aquilo de atuação, aquilo para mim não é atuação, eu espero que eles tenham a dignidade hoje de entrar no Maracanã e dar a vida nesse jogo. Ter atitude e jogar futebol. Porque a gente sabe que o Fluminense está longe de ter um timaço, está longe de ter condições de brigar por um título brasileiro, mas também não é aquele horror que a gente viu contra o Ceará. Definitivamente não é. Então, talvez hoje seja uma boa oportunidade para dar uma resposta para o torcedor. Nem que seja para a gente enganar, nem que seja para enganar a gente novamente. A gente se ilude um pouquinho, aí depois a gente sabe o que vai acontecer. Mas que, se for para iludir, que iluda com 3 pontos. Que nos iluda com 3 pontos, pelo menos isso. Porque aos trancos e barrancos, ganhando em casa, dá para chegar lá. E eu acredito que vai ter pela frente o São Paulo, que não é uma equipe fácil, que o Crespo está acertando o time, Bahia, mas talvez seja até o jogo mais difícil que o Fluminense vai ter desses 3, tirando o clássico contra o Flamengo, né? Mirassol, São Paulo e Bahia. Enfim, o vestiário depois do jogo lá, falei sobre isso aqui no Castelão, o Zubeldia ficou muito insatisfeito mesmo. Alguns jogadores estão incomodando o rendimento de alguns jogadores e por isso ele deve fazer mudanças e a gente vai falar sobre elas aqui na provável escalação. E também teve muita cobrança entre os jogadores ali, porque todo mundo não teve como passar pano naquela atuação. Todo mundo percebeu que o negócio foi muito feio. Não adianta falar que cobrou, que falou, se não colocar em prática, né? É isso que a gente espera hoje à noite. Mais uma vez teremos um público baixo no Maracanã, até ontem mais ou menos 10 mil ingressos vendidos. Enfim, tem sido a tônica nesse momento diante do desempenho que o time vem apresentando, tá? Vamos então à provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria aqui da KTO. Eu já montei a minha combinada por lá e te convido para fazer o mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá na KTO, tem chance extra ativada, tem chance extra de até R$10. Se você fizer uma entrada de 20, pode fazer. Mas se perder, você vai ter uma nova chance. R$10 em aposta grátis. Se você fizer com R$10, arrisquei muito, perdi. A KTO te dá uma nova chance. Essa é a chance extra e isso só tem na KTO. O link está aqui embaixo. Eu já montei minha combinada, colocando aí para vocês rapidinho. Vitória do Fluminense, óbvio. Vitória do Fluminense contra o Mirassol. Vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos.
e 1 gol do Ceará contra o Fortaleza. Isso aí tá pagando 3,76, tá? Odd 3,76, já fiz a minha garantia, colocando R$10 aqui, voltando 37,65. E se eu errar? A KTO vai me dar mais uma nova, vai me dar uma outra oportunidade. Então vai lá, tá? Vou deixar aqui o link para você. Abra sua conta na KTO se você não tem. De coração, ajuda demais a gente, muito importante. Maior de 18 anos, sempre com responsabilidade. Vamos falar então das possíveis mudanças para o jogo de hoje do Zubeldia. Pois bem, o ataque é o grande problema. Um ataque que não faz gol há um mês. Reflete bem o que é o Fluminense nesse momento. O Zubeldia vai mexer no ataque? Ao que tudo indica, sim. Antes, primeiro, confirmando, Lúcio Acosta, Thiago Silva, Samuel Xavier, todos treinaram normalmente e vão para o jogo. Fora Ignácio, suspenso, foi expulso, Ganso, Manuel, Germán Cano, todos em tratamento. O Cano ainda se recupera de uma entorse. Quem deve jogar? Vou adiantar para vocês. Ontem o GE chegou a publicar uma informação de que o Keno treinou como titular no lugar do Serna. Participou de um período da atividade no lugar do Serna. Eu tive essa informação, mas para além disso, Everaldo deve ser a novidade hoje no time titular do Fluminense. Eu sei que talvez não vá agradar muita gente, mas ele também treinou grande parte da atividade ali como titular. Não dá para cravar 100%, porque o Zubeldia normalmente ele revela o time titular no dia do jogo, na pré-eleição, mas a informação que eu tenho é essa. O Everaldo ele foi testado e a tendência é de que ele comece o jogo. É claro que ainda há uma briga com o John Kennedy. O John Kennedy fez uma partida muito ruim, mas muito ruim mesmo. Ele conseguiu se destacar na ruindade, naquele jogo. Com o Cano fora, o Everaldo passa a ser a única opção e talvez ele queira buscar uma característica diferente. Ou é apenas uma questão técnica também. Eu já falei aqui sobre... Eu acho que centroavante tem que ter uma sequência mínima. O John Kennedy era quem, mesmo sem fazer gol, parecia que estava numa dinâmica interessante. Esse jogo foi muito ruim. Não acho que é uma troca, se realmente for confirmada, que vá fazer uma grande diferença, que vai mudar. Eu não acredito nessa troca 6 por meia dúzia. Mesma coisa se o Keno entrar no lugar do Serna. Não acho que é isso que vai mudar o nível de atuação do Fluminense neste momento. Porque esses jogadores já não vêm acrescentando nada quando saem do banco de reservas. No caso do Everaldo, ele teve muito pouca chance com o Zubeldia. Seria a chance dele até agora, desde que o Renato foi demitido. Ele saiu de primeira opção com o Renato para a última opção com o Zubeldia. Enfim, de novo, esperava ou gostaria de mudanças na formação tática, buscando algo diferente, testando realmente peças ou uma forma de jogar que a gente não viu ainda com o Zubeldia. Aparentemente isso não vai acontecer agora. Vou só colocar a provável escalação na tela com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Canóbio, esse aí é certo, Serna ou Keno, Everaldo ou John Kennedy. Eu falei sobre isso aqui ontem, eu acho que era o momento, talvez, de sair do lugar comum do que não está dando certo. O que não está dando certo? Os atacantes. O ataque do Fluminense não dá certo, não faz gol. Se você tem um ataque que não faz gol, o treinador tem que tentar compensar isso de outra forma. Talvez com outros jogadores que façam funções diferentes para, enfim, trazer ali um fato novo. O que poderia ser isso? Talvez retomando a formação com 3 volantes da Copa do Mundo, com a volta agora do Nonato, tem um Bernal também que está de volta. Talvez escalando o Lima, mas é o Lima. Eu sei, talvez não vai mudar nada, talvez não vai melhorar nada, mas poderia ser uma opção também, já que o ataque não faz gol, e aí dá mais liberdade para o Lúcio chegar e se aproximar do centroavante, se aproximar do Canóbio, fazendo com que ele tenha menos responsabilidade na marcação, já que é o jogador disparado melhor tecnicamente desse time. São alternativas.
Eu não vou nem ficar falando de Lescano, porque assim, o cara vai, não joga nunca, não adianta. Já viajou, foi lá, passeou em Fortaleza de novo, não entra. Então, é perda de tempo ficar falando aqui em Lescano. Poderia ser também uma tentativa diferente. Poderia ser, não, isso aqui realmente é uma mudança que, pô, vamos ver se vai dar certo, se não vai, mas é algo diferente. Agora, tira o John Kennedy, coloca Everaldo, tira a Serna, coloca Lima, ou coloca Keno, ou coloca o Soteldo. Isso aí é o que vem sendo feito. É o que vem sendo feito nos jogos. O titular tá mal e o que vem do banco consegue ser pior. Então, por isso, sinceramente, eu não tenho, sendo bem honesto, eu não tenho muita esperança nisso. Mas, enfim, se é essa a decisão do Zubeldia, tomara que hoje possa ser diferente. Tomara que hoje esse tabu ridículo do ataque do Fluminense possa ser quebrado de uma vez por todas, porque não existe um time que tem 8, 9 atacantes ficar um mês sem fazer um golzinho sequer. É muito bizarro isso. Acho que não preciso falar, a responsabilidade é toda do Fluminense. A gente espera aquela atitude que foi vista no início do jogo contra o Vasco, contra o Atlético, contra o Inter, talvez já de tentar fazer uma abafa, pressionar, ir para cima dos caras, ter essa postura, mas não se desesperar. Equilíbrio também é muito importante. Não adianta nada fazer 10, 15 minutos bons, depois dormir e entregar um gol, como já aconteceu tantas vezes nesse campeonato. Mas é o mínimo que o torcedor espera. É dedicação, é brigar por cada bola, é tentar impor essa atitude, esse ritmo, buscar o gol, sustentar isso e se defender bem. O Fluminense já fez em outros momentos da temporada. Tem condições de fazer, pode fazer. Tomara que hoje seja uma noite favorável para isso. Para ver, por falar em Lúcio Acosta, falamos dele muito aqui agora, vamos ver o que ele disse à Flu TV antes desse jogo aí, já na expectativa para enfrentar o Mirassol. Juego muy importante, tenemos que hacer 3 puntos en casa. Después del último juego de una derrota tenemos que levantar la cabeza y mirar para adelante. Es un juego de 3 puntos que nos toca revertir la situación que mostramos allá en la casa de ellos y nada, esperemos dar el triunfo para los fanáticos. Creo que el equipo está muy enfocado en lo que viene 7 partidos muy importantes, partidos que son muy importantes para todos, para seguir sumando y la verdad que empezar mañana con un triunfo sería algo muy lindo. Muito bem, agora com informações do Mirassol, meu amigo Gustavo Villa, lá da TS Rádio Mirassol, que traz os detalhes desse time do Guanais, que vai vir, obviamente, para tentar vencer o Fluminense no Maracanã, que tem algumas figurinhas carimbadas. Fala aí, meu amigo. Olá, Vitor, aos amigos do canal, aqui Gustavo Villa, da TS Rádio Mirassol, CBN Grandes Lagos, falando sobre o Mirassol Futebol Clube, adversário do Fluminense, na noite desta quinta-feira, 7h30, no Maracanã, partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a maior novidade do Mirassol Futebol Clube para este confronto é o retorno do seu artilheiro. O lateral esquerdo Reinaldo volta após cumprir suspensão no empate contra o Botafogo no último sábado no estádio José Maria de Campos Maia. Reinaldo tem 12 gols na temporada, é o autor de 5 assistências, ou seja, 17 participações em gols na temporada, 16 no Campeonato Brasileiro. Ele fez 11 gols no Brasileirão, tá de volta, vai entrar então no lugar do Felipe Jonathan, que foi o titular na partida diante do Botafogo. Outro retorno importante também de lesão é o atacante, o lateral direito, Lucas Ramon. Ele desfalcou a equipe por 3 partidas e volta pelo menos no banco de reservas. Ele deve figurar, ainda está em transição. Daniel Borges deve ser mantido ali na lateral direita. O único desfalque assim que a gente nem conta mais, porque é o Edson Carioca, né? Ele está com uma lesão um pouquinho mais grave, já faz um tempinho e só volta no ano que vem. Então é o único jogador que permanece no departamento médico do Mirassol Futebol Clube. Assim, a provável escalação do Leão para este confronto importantíssimo contra o Fluminense, confronto direto por vaga na Libertadores, terá Walter no gol, Daniel Borges na lateral direita, João Vitor e James na zaga e o Reinaldo na lateral esquerda. No meio de campo, Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques. E no ataque, Alisson, Negueba
e Chico da Costa, que será mantido no comando da frente. Negueba, aliás, que deu entrevista coletiva esta semana e disse que o jogo contra o Fluminense, aquele da 13ª rodada, que foi adiado por conta do Mundial de Clubes, no qual o Mirassol venceu por 2-1 no Maião e ele marcou o gol da vitória do Mirassol naquela ocasião, ele disse aquele ter sido o jogo mais especial que ele viveu no Mirassol Futebol Clube por conta de todo o contexto que envolveu. Naquele jogo o Mirassol alcançou a marca de 46 pontos e se viu ali matematicamente já livre de qualquer briga contra o rebaixamento, além do Negueba ter alcançado naquele jogo a marca de 154 jogos, se tornando o jogador com mais partidas vestindo a camisa amarelinha do Mirassol Futebol Clube. É isso, meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Muito bem, destacando aí a humildade, né, desse time do Mirassol, eles realmente comemoraram quando chegaram ali, 46 pontos, não vamos mais brigar contra o rebaixamento, que o objetivo do Mirassol era não cair esse ano. E os caras vão para a Libertadores. É um negócio espetacular, já falei isso aqui. Para mim, a campanha mais surpreendente aí de uma das mais surpreendentes na história dos pontos corridos, sem dúvida alguma. Tem, como ele mesmo falou, o Reinaldo como destaque, terceiro melhor ataque, figurinhas carimbadas, falei Iago, Felipe, que inclusive lá em Mirassol deu uma entrevista para o nosso repórter Rafael Siqueira, falando do carinho que ele tem pelo Fluminense. Jogadores já com uma rodagem, com muita experiência, enfim, vai ter que ter muito cuidado, muita calma, não pode dar mole, porque eles são muito perigosos. Então o Fluminense vai ter pela frente, diferente de outras equipes que estavam num momento muito ruim, e o Internacional continua, o Atlético Mineiro está melhorando agora com o Sampaoli, mas naquele momento estava mal. Não, agora o jogo de hoje à noite vai ser um desafio imenso para esse Fluminense do Beldia. Esse Mirassol que vem de 4 vitórias consecutivas, um empate na última rodada contra o Botafogo, antes disso, 4 vitórias consecutivas é o retrospecto do Mirassol, a 5 jogos sem saber o que é derrota. Vamos para a arbitragem, para a gente finalizar aqui o nosso pré-jogo, com Anderson Daronco, ele mesmo, estava com saudade? Mais de um ano depois, Daronco volta a apitar um jogo do Fluminense. Desde aquele fatídico, lembra? Aquele jogo contra o Vasco, no Newton Santos, que ele dá no Engenhão lá, que ele dá o gol que teve a mão ali do Verrete. Pois é. Auxiliar número 1, Jorge Eduardo Bernardi, e o auxiliar número 2, Maurício Coelho da Silva Pena. O VAR vai ser o Marco Aurélio Augusto Ferreira de Minas Gerais. O Daronco já apitou 43 jogos. Ele já apitou no Fluminense. Foram, colocando na tela aí para vocês, flusão.info, 43 jogos, 15 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Agora tem mais derrotas que vitórias. O Daronco, fica a curiosidade pelo retrospecto. O último jogo aqui, aquela derrota para o Vasco, 2-0. Em 2024 ele tinha apitado 4 partidas e depois desse tempo todo está de volta o Daronco. Enfim, eu acho que a gente já sabe o que pode esperar o Daronco. O que não podemos esperar também. E aí sempre fica a torcida para que ele não seja o protagonista do jogo. Por mais que seja, não deveria ser, mas é pedir demais, enfim, que ele possa fazer um trabalho decente logo mais, tá? Para a gente encerrar aqui, convido vocês para deixar o áudio da transmissão com a gente. Você pode assistir lá pelo Premiere, pela Record também, mas deixe o áudio da transmissão com a gente, porque a transmissão é voltada para você, torcedor tricolor, de quem realmente entende e vive o Fluminense. A partir das 5h30 da tarde, ao vivo, direto no Maracanã, equipe completa para mais uma transmissão, se Deus quiser, buscar esses 3 pontos. Tamo junto, nos vemos mais tarde. Valeu!